muita alegria e com a graça de Deus, nós nos encontramos novamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas as mentes e todos os corações a mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. E especialmente nós queremos, neste momento, agradecer ao Dr. Betim, que nos proporciona este horário, bem como também ao Sr. Pedro Abreu, proprietário de Carioca Calçados, seu irmão Sidney Abreu, e a todos os funcionários que tanto, sem dúvida nenhuma, lutaram, se esforçaram para nestas festividades, especialmente no Natal, poder atender sempre maravilhosamente bem as pessoas, os fregueses que se entravam e adentravam nas lojas da Carioca Calçados, seja em diversas cidades onde as lojas Carioca Calçados estão localizadas, sem dúvida nenhuma. E nós temos o dever de gratidão, sem dúvida nenhuma, de voltarmos para aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida, Deus nosso Pai, que nos proporcionou, que nos favoreceu tantos benefícios, tantas graças corporais e espirituais no decorrer do ano 2018. É bom a gente procurar, aliás, ontem, quando me consta, foi o dia da gratidão, o dia do agradecimento, porque essa vida de agitado hoje em dia, há muitas pessoas que se esquecem de agradecer. E se nós abrirmos a palavra de Deus, por exemplo, a Bíblia Sagrada, nós encontraremos aquela passagem dos 10 ancianos, dos 10 leprosos, que nos diz a palavra de Deus, que de longe gritaram a Cristo Jesus: Senhor, cura-nos, dá-nos a graça da cura. Por quê? Gritaram de longe, porque não era permitido às pessoas atingidas pela lepra, ou seja, pela hanseníase, se aproximar das pessoas, porque corriam o perigo de serem apedrejadas. Tal era o perigo que na época as pessoas tinham uma concepção bem diferente dos ancenianos, dos leprosos, ou seja, do contágio. E ninguém quer ser contagiado, ninguém quer adquirir uma enfermidade. E o que é que Cristo disse para eles? Ide apresentai-vos aos sacerdotes. E nos diz a palavra de Deus, enquanto eles iam, ficaram curados. Agora veja, um deles, somente um, veio para agradecer. E o que é que Cristo então interroga? Mas como? Não foram 10 os que foram agraciados com a cura e somente um vem agradecer? E este um não era judeu, os demais eram judeus, este era samaritano. E na época os samaritanos, como hoje em dia ainda, infelizmente, os samaritanos não se davam com os judeus. Aqui Cristo Jesus nos chama a atenção, já falei acho uma ou duas vezes sobre esse aspecto, porque eu gosto. Ontem mesmo eu dizia para uma mãe, numa praia, passei o dia lá almoçando com um sobrinho meu, Praia de Palmas, praia maravilhosa, que tem exatamente a bandeira azul,
que são poucas as praias de Santa Catarina, uma praia limpíssima, uma praia maravilhosa, um mar maravilhoso, com guarda-vidas ali sempre presentes. Tive ocasião de dialogar com eles, de cumprimentá-los, de agradecer toda a doação deles. Sabe o que eles me disseram? Exatamente, estavam dois, disseram: Padre Pedro, ainda bem que às vezes tem uma outra pessoa que reconhece o nosso trabalho, a nossa doação, o nosso sacrifício, e agradecem. Vejam bem, sempre a gratidão é importante. E, como eu estava dizendo, uma adolescentezinha, quando me consta 10 anos e meio, o nome dela é Maria Clara, e ela então, a cada passo, qualquer pequeno benefício que alguém fazia, ela: obrigado, obrigado. E no almoço, o garçom atendia isso: obrigado, obrigado. Isso me chamou muita atenção. Eu disse depois para a mãe, uma bancária, foi gerente de banco, de um grande banco, no outro estado lá do Mato Grosso, e a mãe disse: não, eu procurei sempre dar uma boa educação. Se todos os pais dessem uma boa educação para os filhos. Eu, como professor que fui, há muitos pais que hoje em dia, e já no passado também, mas especialmente hoje em dia, que jogam a responsabilidade da educação para as professoras, para os professores. Não, compete ao pai e à mãe dar a educação, formar o caráter, formar a personalidade do filho e da filha, porque entre nós, às vezes há adolescentes, e às vezes crianças, e às vezes jovens, que são terribilíssimos, que não têm o mínimo de educação para com os idosos, nem para os bisavós, nem para os avós, nem para os pais. Mas por quê? Os pais deixam liberdade completa, não chamam atenção quando deveriam chamar. Aliás, nesse particular, me lembro agora, há um mês atrás, um pai piloto e a filha fazendo biologia, também no outro estado, e o pai exatamente chamando a atenção do filho, tal, assim, e o filho renitente, sempre meio desobediente. O pai, então, pediu que lá o exército o retivesse no exército por mais 1 ou 2 ou 3 anos. E a irmã disse: olha como este moço mudou completamente de atitude. Tem que educar um pouco. E esperemos agora também com esse novo governo, seja Santa Catarina, seja qualquer estado, seja o Brasil, que haja um pouco mais de disciplina, que haja um pouco mais de responsabilidade entre as pessoas, porque o que nós estamos vendo, professoras e professores desanimados, não somente pelo salário, esperemos que melhore também o salário, porque são os professores que vão formando e também educando intelectualmente, dando conhecimento para os alunos, mas não somente pelo dinheiro. Professores, verdadeiros heróis. Mas nós estamos vendo o que acontecia, o que aconteceu no passado, o desrespeito. Pegar uma cadeira, jogar contra a professora, ameaçar o professor. Eu sei de alguns casos, nem vou relatar aqui, porque é triste,
Eu fui mestre, fui professor durante 37 anos. Graças a Deus, tive sempre, de modo geral, com uma leve outra exceção, mas alunos e alunas maravilhosos. Mas, então, como estávamos dialogando, é necessário, então, que nós tenhamos sempre mais pessoas que nos eduquem, ou melhor, pais e avós, que eduquem os seus filhos e, como a maior parte dos pais o fazem, a maior parte dos avós. Então, aqui no caso, nós então devemos saber agradecer àquele que nos criou, aquele que nos deu tantas graças, tantos benefícios durante o ano de 2018, e procuremos implorar a proteção e a bênção do alto para o ano 2019. Que, por certo, e aliás eu desejo para todas e todos, como já desejei em outros programas, um ano saudável, agradável, feliz, um ano abençoado e um ano próspero. Mas depende também, em grande parte, de nós, do nosso esforço. A graça de Deus está sempre presente na nossa vida. E quantos que se encontram atualmente de férias? É bem verdade que muitos já retornaram para suas atividades, mas quantos se encontram em férias, especialmente estudantes, e outros estudantes, outros adolescentes e jovens se preparando para o seu vestibular ou para concursos. Nós sabemos que muitos já realizaram o seu vestibular, estão aguardando um resultado positivo por poderem adentrar na universidade, aquela esperança. Mas quantos outros que durante o mês de janeiro vão prestar ainda o seu vestibular? Então, de modo especial, que o Espírito Santo os ilumine, para que eles tenham um bom êxito nos seus concursos e também no vestibular. E quantos turistas estrangeiros, turistas de outros estados, de outras cidades. Eu tenho, por exemplo, conversado com muitos turistas que de longe ou perto, ou mesmo de outros países, que estão usufruindo as nossas praias maravilhosas, os nossos mares, ou mesmo a região das pousadas na Serra. Santa Catarina, realmente, devemos saber sempre agradecer à Trindade Santa, que nos proporcionou um estado maravilhoso e com um povo maravilhoso, um povo hospedeiro, um povo tanto quanto possível responsável, um povo que quer a sua própria felicidade, mas que trabalha também para que os seus semelhantes também sejam felizes. Então, que os turistas, todos eles, tenham um bom proveito, um bom e merecido descanso durante esses dias de férias. E os que já retornaram, que possamos realmente lutar, nos esforçar para erguermos sempre mais o nosso Estado e a nossa pátria. Sem dúvida nenhuma, o que eu percebo em contato com as pessoas, uma grande esperança numa renovação. Aliás, essa renovação se fez muito presente na eleição, onde foram marginalizados, deixados de lado, tantos políticos que há anos e anos vinham militando. Aliás, me perguntaram mais de uma vez, Padre Pedro,
O senhor fala numa renovação, foi o que eu fiz muito. Porque nós queremos o bem de nossa pátria. Então é necessário renovar. E alguns me perguntaram, Padre Pedro, e aqueles que já estão anos militando na política e que novamente estão pedindo os nossos votos, isso antes das eleições, fazia essa pergunta. Aí minha resposta, se por exemplo, aqueles ou aquelas pessoas que sempre trabalharam bem, que você nunca ouviu falar, que se apropriaram, vamos dizer a palavra, que roubaram do dinheiro público, que andaram em propinas, que exigiram 5, ou 10, ou 15, ou 20%, verdadeiras falcatruas. Se você nunca ouviu algo a respeito destas pessoas, se você desejar, vote nestas pessoas. E por quê? Porque se sempre agiram bem, conscientemente, honestamente, é sinal que vão continuar agora ainda mais, porque agora está havendo uma maior fiscalização. Você também está procurando fiscalizar o seu vereador, fiscalizar o seu deputado, o seu senador, o seu governador, o seu vice, ou mesmo o presidente da República. Isso é que faltava para nós. E agora aqui, como professor que eu fui, pode perceber, o pai e a mãe que não fiscalizam um pouco o estudo, que não acompanham um pouco o estudo da filha ou do filho, o que é que acontece? O filho e a filha vão levando, relaxando, chega no final do ano, não passa, e aí uma decepção para os pais, mas você pai, você mãe, você responsável, foi o culpado. Agora, quando eu conheço pais, como educador que eu fui, conheço pais que acompanham, que fazem sacrifício, apesar de todo o trabalho que tem, procuram no final de semana acompanhar um pouco, olhar os cadernos, e quando o filho e a filha se vê um pouco vigiado, a pai e a mãe presentes, então o resultado é maravilhoso. Experiência nos diz isso, sem dúvida nenhuma. Eu conheço muitos casos, pais que acompanham com sacrifício, mas o resultado é maravilhoso. Isso também nós devemos fazer junto aos políticos. Eu, mês do passado, acompanhei certos políticos e telefonei para um outro, aprovando os seus projetos, seu trabalho, mas também, outra vez eu disse, não, o senhor não está agindo bem. Ele se vê vigiado, então é outra coisa, né? Bem, mas voltando ainda ao mar, às praias, devemos ter um cuidado. Claro que este ano não se ouve quase falar de vítimas no mar, mas o mar, nós sabemos, quer ser nosso amigo, ajuda para a nossa saúde, mas nós devemos ter o cuidado, porque às vezes o mar pode ser traiçoeiro. E, de vez em quando, temos notícia, infelizmente, de uma outra pessoa que viajou para a eternidade, foi tragado pelas ondas do mar. Então, o cuidado deve ser grande. E também a exposição exagerada ao sol. Claro que o sol, por sua vez, também vem prejudicar o corpo humano. Então, o câncer de pele e a nossa gratidão também, como eu disse antes, aos guarda-vidas que estão ali sempre prontos para evitar males maiores. Também quanto ao trânsito, o que o povo da grande Florianópolis passou, ou ainda está passando, mas especialmente nessas festividades,
nos finais de semana, nas andanças para as praias. Quanto sacrifício, quanta luta, quantos que pacientemente estiveram ali se sacrificando no trânsito. Na BR-101, aqui na Grande Florianópolis, Itajaí, Camboriú, na saída de Porto Belo, São Francisco do Sul. Quanta paciência, mas, aliás, Deus e Nossa Senhora da Boa Viagem, sem dúvida nenhuma, nos abençoou. Tivemos a notícia, nenhuma pessoa vítima, nenhuma morte no trânsito em Santa Catarina durante essas festividades. Por quê? Porque houve, quem sabe, apesar de imprudências, quantas multas por ultrapassagens indevidas, por velocidades, por embriaguez. E por isso eu disse, com a proteção de Deus, de Nossa Senhora, do Anjo da Guarda e São Cristóvão, patrono dos motoristas, sem dúvida nenhuma, apesar de tanta balbúrdia, de tantas pessoas imprudentes, Santa Catarina não aconteceu, quando foi anunciado, nenhuma vítima, nenhuma morte, muitos desastres, muitas pessoas hospitalizadas. Agora, no Brasil, nas festividades, 70 pessoas, no abrir e fechar de olhos, partiram desta vida para a eternidade, que podiam estar vivendo, poderiam agora, no começo do ano, já começar seus estudos, porque crianças, adolescentes, que partiram dessa vida para outra. Gente cheia de vida, mas um motorista, às vezes, irresponsável, embriagado, dirigindo, e eis que o desastre apareceu, infelizmente. E procuremos então, cada um de nós, sempre dirigir com prudência, com atenção, nunca embriagado, sem dúvida nenhuma. E, igualmente, observarmos as leis do trânsito, não fazermos ultrapassagem para evitar males maiores, né? Isso eu sempre gosto de aconselhar as pessoas. Faça uma pequena oração. Nós somos pequeninas criaturas, mas aquele e aqueles que estão ali para também olhar por nós, para nos proteger. Por que não fazermos uma oração? A Nossa Senhora da Boa Viagem. Aliás, aqui na comunidade de Saco Limões, a padroeira é Nossa Senhora da Boa Viagem. E eu sei de pessoas que antes de fazer uma viagem mais prolongada, pedem lá a proteção da Nossa Senhora da Boa Viagem. Por que não rezar o seu anjo da guarda, pedindo a proteção do anjo da guarda? Eu e São Cristóvão, eu me acostumei. Sempre que viajo, faço a minha oração e tenho sempre recebido a proteção do alto. E já mais de uma vez fui protegido maravilhosamente bem. E os santos de hoje, Santo Antônio de Categeró, a imagem muito bonita de Santo Antônio de Categeró, na igreja São Francisco, ali no Calçadão. Santo de cor negra, foi escravo. A igreja não católica não faz distinção, é uma criança, é um adolescente, é um jovem, é um casal, é uma pessoa de idade, é um médico, é um padre, é um papa, é um operário, é uma faxineira. Todos têm direito a serem santos, mediante um processo, claro, e o povo é muito devoto, o que vão pessoas agradecer a Santo Antônio de Categeró, aí na igreja de São Francisco, e pedir novas graças.
E também outros santos, São Severino, Teófilo, Apolinário, Adelmo, Eugeniano, Geribaldo e Máximo. Hoje também é o Dia Nacional do Fotógrafo e o Dia da Fotografia. Nossos cumprimentos a todos os fotógrafos. E então procuremos nós vivermos, iniciarmos com o pé direito, como se diz, com otimismo este novo ano. Sem dúvida nenhuma, será um ano abençoado para todos e cada um de nós. E eu repito novamente aquilo que eu muitas vezes tenho dito e repetido. Deus ajuda quem madruga, mas Deus ajuda quem também se ajuda. E agora a bênção, bem como a bênção. Aliás, passe na paróquia, adquira esta revista, por exemplo, Revista de Verão da Arquidiocese de Florianópolis, sobre férias. E aqui você encontrará, você de Florianópolis, muita coisa que os turistas vêm pedir informação para você, e você lendo esta revista, como já leu há 3, 4 anos atrás, as revistas que cada ano são publicadas, e por certo você saberá orientar bem os turistas. Que o Senhor Deus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe orientar sempre pelo caminho do bem, pelo caminho da verdade. E a bênção também agora sobre esta água. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora, bem como esta água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beba esta água com fé e você será curado de doenças psíquicas, doenças espirituais ou doenças biológicas, doenças corporais, como tantas pessoas já receberam a cura.